para mais essa decisão nessa temporada. O Léo, ano passado, foi convocado para a seleção, se eu não me engano. Eu acho que é uma posição que o Brasil está muito bem servido, com os jogadores, né, e sempre mantendo uma regularidade, né, então não só eu, mas como o clube, a torcida está muito satisfeito com o Léo. Boa noite, Carille, Fernando Silva. Pegando um pouquinho da fala do meu amigo que falou que o Vasco passou mais um jogo sem tomar gol, e sobre a sua fala ainda há pouco sobre equilíbrio, o Vasco dos últimos jogos vem sido criticado pela torcida por más atuações, até mesmo contra o Preto Cabejo, que ganhou de 1-0, mas foi vaiado, em alguns momentos a torcida ficou raivosa, e hoje fez um jogo bom até contra o Flamengo, um jogo excelente comparado aos últimos jogos. O que você vê dos últimos jogos para o jogo de hoje? O que você viu de evolução positiva na equipe? Pegando, como eu falei, a sua fala sobre manter o equilíbrio, tentar ter atuações lineares. Acho que foi a concentração, o comportamento de ter que lutar, não desistir. Né? Acho que isso foi o ponto fundamental. Eu sou um cara assim que eu aceito críticas, tá? Mas o jogo contra o time da Venezuela lá... Não, você está falando do 3-3, né? O jogo fora de casa, né? O Vasco ganhou, no caso. A torcida mesmo com o Vasco tendo ganhado, ficou ali. Ganhado e jogando bem, que nem eu tô falando, né? Quando jogou mal, tem que criticar mesmo, que nem foi contra o Ceará, sem problema nenhum. A gente tem que abaixar a cabeça e ficar quieto e escutar, né? Mas esse é um jogo aí que a gente jogou bem. O Léo não trabalhou e criamos muitas oportunidades, que é o que todo time quer, né? Então, a gente tem que crescer com isso, aprender, mas eu vou defender na hora que tiver que defender, e esse é um jogo que eu defendo. Foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais, né? Não entendi as vaias, o grupo dos jogadores também não entendeu, faz parte, partimos para outro jogo que foi contra o Sport, né? Mas é isso, hoje o comportamento, que eu digo, você pode perder, você pode ganhar, você pode empatar, mas o comportamento tem que ser um comportamento sempre positivo. Boa noite, Carille, Sérgio do podcast Cosmaltino. Eu queria falar contigo sobre o Paulinho. O Paulinho, ele chegou do Vasco, teve um destaque, né, no final da temporada 23, em 24 se contundiu, voltou no final, e até agora não recuperou aquele futebol que a torcida gostou de ver no Paulinho. O que está faltando para o Paulinho readquirir a confiança dele? Ele vem treinando muito bem. Esse ano teve um período ali que ele teve que ficar fora por um incômodo, não vou lembrar quanto tempo agora. Vem treinando bem, vai crescer junto com a equipe. Eu acho que a nossa equipe tem espaço para crescimento ainda, ele vai crescer. Fiz algumas substituições em cima dele, não pelo rendimento, mas sim por ter amarelo, e ele é um jogador intenso. Daqui a pouquinho vai expulso, e aí traz uma preocupação maior, porque ele não controla, ele é assim, eu não quero que ele perca isso. Então teve uma substituição no intervalo. Não lembro contra quem que foi, por conta do cartão que ele tomou no primeiro tempo, e pela característica que ele fiquei com medo de ele tomar o segundo, né? Só por isso. Mas vem com o grupo, vem trabalhando, tem jogos que vai iniciar, tem jogos que vai entrar, é um jogador que eu gosto demais, as características e principalmente a intensidade dele. Boa noite, Carille, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Depois do jogo do Lanús, o Vasco vai fazer 6 jogos longe do Rio de Janeiro, porque a partida contra o Palmeiras vai ser em Brasília. E o Vasco, nos últimos 2 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, perdeu para o Ceará e para o Corinthians, não jogando tão bem fora de casa, e diferentemente como tem jogado no Rio de Janeiro até hoje na partida contra o Flamengo. O que mudar na postura ou tática, enfim, para melhorar o rendimento do Vasco jogando longe do Rio de Janeiro, já que vem aí uma maratona de 6 jogos fora do estado do Rio? Assim, o jogo do Corinthians no Ceará não é que não jogou tão bem, não jogou bem. Não jogou bem, não funcionou. Trouxe a responsabilidade para mim do jogo contra o Corinthians de fazer uma mudança, mas eu não tinha outro caminho. Não tinha. Jogo do Santos tivemos que buscar resultado, jogar na altitude lá para sábado. Na hora que eu encostei para falar com os jogadores, no dia anterior senti um desgaste muito grande, já tendo um jogo na terça, já tendo um jogo contra o Sport, teria que tomar essa decisão em algum momento, e na Sul-Americana, que seria depois do jogo do Corinthians, é um jogo que eu não posso, a Sul-Americana ela é muito curta, né, é um jogo que eu não poderia mexer, e decidimos fazer isso contra o Corinthians. É algo que me preocupa sim,
né? A nossa postura e o nosso comportamento fora de casa, isso é um trabalho meu de já começar a falar o quanto antes, na hora que chegar esses jogos. Temos um jogo agora em casa e depois já o próximo contra o Cruzeiro, joga na terça, na quarta já começar a acordar eles que a gente não pode chegar e aceitar. Né? É um campo, as coisas se resolvem ali dentro, vai ter a atmosfera da torcida contra, mas a gente tem que fazer por merecer dentro do campo. Né? Se a gente quer alguma coisa, não pode ter um comportamento em casa e outro fora. Tem que ter sempre o mesmo comportamento, que a gente sabe que buscar resultados fora é muito importante nessas competições. Carille, boa noite. Gabriel Alves aqui da Sintonia Esportiva. Eu queria te perguntar porque é o 4º clássico. Estamos em abril e é o 4º Flamengo e Vasco nesse ano. Nas outras 3 o Vasco saiu derrotado e hoje saiu com empate. Queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje e se hoje foi o melhor jogo do Vasco, desses 4 clássicos que tiveram na sua concepção. Obrigado. De uma forma geral, sim. Mas teve um segundo tempo, falando só de uma parte do jogo aqui no Maracanã, que a gente foi muito bem. Não lembro qual dos dois agora. O Lucas Zuccarello chuta de fora. O nosso segundo tempo ele foi muito bom. E eu lembro que eu só fiz uma mudança, que foi o Tietê para a esquerda e o Zuccarello para a direita, mas também penso que ali foi a questão mais de comportamento do que mudança. Né? Giramos a bola, jogamos do lado oposto, foi um segundo tempo muito legal. Né? Mas hoje, de uma forma geral, ela foi mais equilibrada. Né? Estamos nos encontrando ainda como time, jogadores que chegaram recentemente, entendimento de trabalho, né? E aos poucos a gente vai crescendo e dando uma resposta melhor. Boa noite, professor Carille, aqui é Matheus Guimarães do Lance. Antes do clássico vieram informações de São Paulo de que o senhor poderia ter sido sondado pelo Corinthians após... Que é assim mesmo que funciona. Já falando nesse caso, já foi Dorival, não sei se já foi Tite, já vem outros nomes, daqui a pouquinho aparece o meu. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, né, mas focado aqui, 100% aqui, repetindo, não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários, que teriam que ser os primeiros a falar. Por enquanto, só coisa de imprensa, focado 100% aqui. Obrigado, Carille.